Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho a respeito dessa viagem, quais são os meus propósitos, como a coisa aconteceu. Só rezo a Deus para que o PowerPoint não fique muito carregado e que a gente consiga ver tudo como tem que ser. Então, não tem como eu falar dessa viagem sem falar especificamente dos meus motivos pessoais, né? Então, primeiramente, meu nome é Renan Marques Regadas, né? Eu sou bisneto de croata, então a terceira geração já. Meus bisavós se chamavam Lovro e Gisela Poleto, né? E eles migraram para o Brasil na década de 20, e eles vieram aqui para São Paulo, e meu bisavô já foi imediatamente trabalhar na estrada de ferro de Paranapiacaba, né? Então, algumas motivações, né, para a gente buscar esses laços foi conhecer as comunidades croatas aqui de São Paulo, e eu conheci o professor Milan na internet, entrei em contato com ele, e aí a gente começou esses processos para a gente tirar a cidadania, resgatar um pouco da cultura, da tradição da família mesmo. E esse foi o motivo principal de eu estar presente aqui na sala com vocês hoje, né? E aí, o meu envolvimento com a música. Eu sou maestro de formação, eu sou formado em composição e regência pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, aqui de São Paulo, e eu sempre tive interesse por músicas tradicionais, e principalmente por as músicas da Croácia, que representam a cultura da minha família. Então, sempre gostei de estudar música, e uma vez que eu já estava fazendo os cursos aqui em 2017, eu conversei com o professor Milan e acerca de fazer um trabalho sobre as características da música tradicional trazida pelos imigrantes, porque meu bisavô tocava gaita. Ele sempre andava com gaita de boa, segundo relatos, porque infelizmente eu não conheci ele, mas eu tenho as gaitas dele até hoje. Então, sempre me motivou bastante essa questão. E aí, estando no curso, conhecendo o Milan, e principalmente a Kátia, que se não fosse a Kátia, nada disso teria acontecido, gente. Então, antes de mais nada, eu gostaria de uma salva de palmas para ela. Realmente ela merece. E aí, por vontade dela, não sei nem a palavra correta, Kátia, para dizer, mas por esforço dela, por determinação dela, a gente conversou e ela teve a brilhante ideia de juntar alguns alunos dos cursos para que a gente formasse um grupo de música tradicional para brilhantar as festividades e os demais eventos da comunidade croata em geral, né? E a esse grupo ela deu o nome, ela e o Gregório aqui também, o Gregório, de Klapa Frana. Então, Klapa Frana é um nome, é uma dupla homenagem aos conjuntos vocais musicais de Dalmácia, que se chama Klapa, e Frana é um nome feminino muito comum da mesma região, né? Então, todo mundo tem uma avó que se chama Frana, né? Nessa comunidade. Então, essa é uma dupla homenagem, Klapa Frana. Aqui já tem algumas fotinhos das nossas apresentações. Então, tudo isso aí é também muito recente, gente. A gente começou a ensaiar, se não me engano, em maio do ano passado, né? E fizemos algumas apresentações aqui com o Osso, né? No show da Elis, que está ali em cima, para vocês.
participamos com a Clapa do aniversário da fundação do bairro da Nova Zelina e no show da Elis, que foi um marco muito importante. Eu me lembro que eles vieram para cá, a Elis e o Stepan, eles vieram para cá no meio do ano passado e o conjunto já estava estruturado e eu me lembro que eu mandei uma mensagem para a Kátia, assim, super cara de pau, sabe assim, Kátia, será que a gente conseguiria fazer uma música da Elis no final dela com ela? Seria tão legal. E a Kátia falou, mas é claro, eu vou falar com ela. E aí, mais uma vez, a Kátia ajeitou tudo que era necessário. Fez todo o esforço. E a Elis é uma lady, né? Foi super receptiva conosco. E me lembro que ela chegou uma quinta-feira e a apresentação era no sábado. E a gente tinha escolhido uma música que se chamava América, do CD dela, para fazer com ela no final, mas chegou no dia, na quinta-feira, que era o ensaio, e acabou que o show dela era muito intimista, então era só voz e violão. E tinha o Esteban, que é um excelente músico, diretor dos institutos de música tradicional de lá, e veio acompanhar ela com a gaita, que é a gaita de fole tradicional croata. Por que eu estou contando isso? Porque se eu não tivesse passado por essa etapa, não ia ter como eu ter ido para a Croácia e vivenciar todas as coisas maravilhosas que aconteceram comigo lá, né? Bom, enfim. E aí percebemos que, na verdade, a formação da banda que a gente tinha não ia comportar a apresentação junto com o show da Elis. Então, os músicos decidiram falar assim, você toca violino, então é um único instrumento que tem de diferente, porque a gente vai ter violão e ela já toca. A gente tem o cantor e ela já canta. Então, o que ela não tem é um violino. Então, vai você e se vira. E aí a foto foi nesse dia aqui. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Elis, assim, e eu me lembro que foi incrível, porque ela chegou lá no palco, em cima, né, puxou uma cadeirinha, e eu não entendia muito bem o que ela falava em croata, meu inglês meio, né, e aí eu olhava pra ela com uma vergonha, assim, muita vergonha mesmo, e ela falou assim, você conhece as músicas? Eu falei, claro, conheço. Você pode tocar? Maior prazer. E aí a gente tocou e assim, foi tudo bem desde a primeira passagem de som. Então o que era para virar uma música no final do show dela, acabou virando algumas participações durante o show, e o que era para ser em um show só, acabou virando todas as apresentações dela aqui no Brasil. Então eu tive bastante contato com ela e com o Stepan, e nessas conversas do show, em alguns momentos que a gente podia conversar, eu falei para o Stepan, principalmente, que eu tinha muita vontade de desenvolver um projeto de pesquisa sobre a música tradicional, e como ele é da área, ele ficou super contente, assim, e falou assim, olha, então faz o seguinte, quando você quiser, você vai para lá e aí você vai estudar comigo um pouquinho de música tradicional. Isso em julho. E aí eu falei, não, deixa comigo, só eu tirar férias do meu trabalho, da minha escola, e tendo a primeira oportunidade, eu vou para lá. Então, por isso que eu tive que contextualizar essa parte, né? Muito bom. Então, uma vez que eu já tinha decidido que eu ia para lá, viajar, ia encarar esse desafio realmente, então eu tive duas motivações.